Queridos amigos, seja a certeza das bênçãos generosas de Jesus em nossas vidas motivo de segurança. Então, que Jesus nos abençoe. Essa nossa conversa de hoje é sobre um capítulo de A Gênese que eu acho muito interessante nesses momentos por que estamos passando. Kardec, em A Gênese, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, ele fala da geração nova. E eu sei que nesse período de dificuldade, pandemia, isolamento, muita coisa passa pela nossa cabeça. A gente está sendo assim notificado das desencarnações coletivas, das provações, das dificuldades, notificado, gente, porque na verdade esses fatos já vêm ocorrendo, mas é que não virou manchete. Criatura desencarnando, à beira de hospital, lá uma vez ou outra, mas quando começa a ser muita gente, quando começa a não haver diferença para etnia, para a situação social, para a situação cultural, para status, isso começa a nos chamar grandemente a atenção. E a gente tendo que ficar em casa, assistindo, vendo, a gente está mais atento. E aí vem uma série de indagações. Será que é o momento do expurgo? Será que todo mundo que está saindo do planeta, está saindo do corpo nesse momento, são aqueles espíritos inferiores? E a gente tem que ter muito cuidado para não se entrar em conclusões precipitadas, em julgamentos, já que o próprio Jesus falou, não julgueis. Vamos ter cuidado com isso. E vamos, assim, nos aconselhando com a doutrina, porque a nossa questão, nesse momento, não é resolver a situação do outro, no sentido de que ele desencarnou. Quem desencarnou está sendo cuidado, está sendo tratado, tem o seu tempo, tem o seu momento. A questão é qual é a minha postura. Como é que eu fico diante de tudo isto? E com certeza a doutrina espírita é esse grande balizador para nós nos posicionarmos. Então, são vários pontos, né? Quando ele vem, são chegados os tempos, a geração nova, e é muito interessante que a Gênese é considerado um livro assim bem amadurecido, né, de Kardec, e a primeira edição foi em 1868. Então, desde lá, os espíritos vêm falando dessa geração nova. E a primeira ideia é: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que a terra seja habitada por bons espíritos. E aí vamos pensar, o que é um bom espírito? Bom espírito é aquele que, segundo o livro dos Espíritos nos diz, há a predominância da matéria. Do espírito sobre a matéria, desculpa. Do espírito sobre a matéria. Bom espírito é aquele que já consegue ter uma compreensão de Deus. Bom espírito é aquele que coloca todo o seu movimento, toda a sua atividade direcionada para o bem. É isto. Isto é bom espírito. Então, é claro que quando a Terra for habitada integralmente por espíritos nessa contextura, nessa configuração, a felicidade vai haver. Por quê? Vamos parar e pensar. Amigos, quantas lutas, quantas brigas, quanto desentendimento, quantas mortes por causa das questões materiais. Quanta complicação, quanto envolvimento, quanto tempo gasto, quantas palavras, quanto fluido, quanta energia são despendidas por questões puramente material. A matéria pela matéria. E isto, sendo resolvido de um lado ou de outro, a gente vê que não traz a plenitude, não traz a felicidade. Pelo contrário, traz uma insaciedade que quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Quanto mais eu, vamos dizer assim, eu atropelo o outro, eu me julgo superior ao outro, mais eu busco elemento para me mostrar superior.
Então, é essa complicação toda que faz com que a gente muitas vezes navegue num mar de infelicidade, de insatisfação, de inquietação, de malquerença, de divisão. Imagine quanto o espírito ele vai usar a matéria sim. Mas isso não é fundamental, ele vai usar a matéria, ele não vai ser usado pela matéria. Olha, como é que a vida vai ter uma outra contextura? Menos disputas, mais compreensão, mais valorização do outro, mais valorização de aspectos materiais, mais compartilhamento. Então é essa humanidade, esse mundo regenerado que a gente está buscando. E ele vai, né, nos trazendo bem assim, né, que a Terra não vai ser transformada por um cataclismo, que a gente já muitas vezes pensa, vem uma maremoto, vem uma situação, a partir daí fica tudo diferente. Muitas criaturas, mesmo na pandemia, falam assim, acabou a pandemia, a Terra vai ser outra. Olha só, gente, não tenhamos ilusões. Com certeza, mudaremos, transformaremos em muitos aspectos. Alguns de nós. Outros aproveitarão a volta da normalidade para continuar a viver a vida comum que eles acham que é normal. E nós mesmos, em muitos aspectos, puxa, graças a Deus que já passou. E aí eu vou viver naquilo que não se constitui um valor legítimo. Porque para algo se transformar em valor legítimo, eu tenho que trabalhar, não é do lado de fora, não é dentro de mim. Emmanuel nos diz que a bênção do trabalho confere ao espírito o tesouro da competência. É essa experiência que vai dar competência. Então, não é por um clique, não é por um troco de mágica que a gente vai mudar, não. Tem todo um tempo, tem todo uma experiência. E então ele vai falando isso, né? Em uma criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que nela poderia encarnar, virá um espírito mais adiantado e está grifado propenso ao bem. E é um outro movimento que eu tenho que pensar nesse momento. Quantas situações ou quanto impulso que eu não estou tendo, porque eu não estou tendo oportunidade. E aí eu tenho que pensar assim, interessante, eu não estou fazendo isso. Eu não estou dando aquela resposta má, porque eu não estou no contato. Isso eu gosto de fazer olho no olho. Eu não estou tendo aquela omissão, porque eu não estou tendo chance. Isso é propensão ao mal. E aí eu posso começar nesse momento a fazer um planejamento para trocar pequenas atitudes de propensão para o mal para atitudes mais legítimas, pequeninas que sejam, para propensão ao bem. A campanha da boa palavra, o silêncio da crítica destrutiva, o plantio da esperança, mas tem que ser dentro de mim, gente, porque se eu achar que é só para o outro, vira teatro. Vira teatro. E aí não vai me trazer nada legítimo, porque assim que eu despir a máscara, assim que eu aposentar o personagem, eu volto com aqueles valores antigos. Então, esse nosso tempo é nascer de novo, mas eu não preciso reencarnar para nascer de novo. Eu posso me permitir esse movimento de renascer, de renovação. E ele, então, fala aqui, né? Trata-se muito menos de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperam ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais, e maravilhosos, ficarão decepcionados. E aí no 27 ele vem falando, a época atual é a da transição. Olha que foi em 1864. Os elementos das duas gerações se confundem. Que geração é essa? Aquela geração dos espíritos propensos ao mal e aquela geração dos espíritos propensos ao bem. Vamos ver, meus amigos, se nesse planeta a gente não está misturado assim.
E se dentro de nós, desse planeta interior, a gente não vive essa mistura? Não tem momentos, devemos pensar com toda sinceridade, com o pé no chão. Não tem momentos em que a gente tem aquela maldadezinha? Em que a gente vê alguém e fala assim, ah, mas tem que pagar. Tem que acontecer na família dele, para ele ver a dor que é isso. Muitas vezes até através da mídia, através do noticiário. Mas não temos nós sendo convocados a grandes e inesquecíveis momentos de propensão ao bem. Naquela hora que às vezes até, graças a um quick code, a gente vê lá na TV e a gente contribui para a cesta básica, a gente entra em ações sociais, a gente entra em movimentos de prece, a gente entra em movimento de estudo, a gente entra em movimento de compartilhamento de informações úteis. Isto é propensão para o bem, é oferecer ao outro alguma coisa melhor. Então, entre nós também, essas duas gerações estão assim se movimentando. O homem velho e o homem novo que nós sonhamos ser. E aí a gente se fala também desses espíritos que estão reencarnando com essas ideias novas. E todos nós temos esse exemplo, né, de crianças, de jovens e até de determinados adultos que estão nos surpreendendo com propostas inovadoras, propostas totalmente libertas do egoísmo, de orgulho, de exclusivismo, de personalismo. A gente está tendo, nesse momento já, essas provas. E continuam. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. E graças àquela senha que a gente brinca muito, né? Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, 19a, conhece a ti mesmo? A gente, graças a Deus, já está neste movimento de entender naquele momento nosso do homem velho e aquele nosso outro momento do homem novo. A gente já está começando a trabalhar isso, que é altamente produtivo, altamente interessante, altamente libertador para todos nós. E continua a Gênese dizendo, devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas pelos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, vamos pensar em nós. A gente está no esforço de assimilar as ideias progressistas, independente do que pense a família, do que pense a sociedade, do que pense os amigos. Ou a gente está fervorado àquela expressão, eu sou imperfeito, sou assim mesmo e vou caminhando desse jeito. Vamos medir, meus amigos, até que ponto estamos tão aferrados ao materialismo que a gente não abre mão de nada. Porque quando a gente fala materialismo, a gente pensa em bens materiais. Mas o materialismo está aqui, ó, na cabeça. Naquele momento que o culto à personalidade, o culto ao transitório, está muito mais forte entre nós do que o culto à renovação. E o movimento de pandemia, ele vem trazer para a gente essa transitoriedade. Hoje, estamos aqui. A gente não sabe se daqui a pouco a gente é alguém, né, portador do vírus, assintomático, alguma coisa assim, e que vem, e como a gente vê nos hospitais, a criatura muitas vezes entra, dali a 24 horas desencarnou, saiu do corpo. E aí, o título,
o mimimi, me desculpe a expressão, o apego ao transitório vai ser administrado por outros. E o que é que nós vamos levar? Até esse sentimento de aceitação e de renovação diante da vida espiritual. Aquela ideia que até o Neil Lúcio conta, daquele companheiro que sonhava muito, né, em morrer descansou. Era o conceito que ele tinha, um conceito aferrado. E aí ele fazia a ideia que a desencarnação era um doce farniente, né? Não vou fazer nada, vou ficar lá descansando. E como cada um de nós acha exatamente aquilo que plantou, ele desencarna. E chega no plano espiritual, ele vai para um lugar em que está todo mundo descansando, né? Festa a todo momento, manjares, licores, ele está assim. E ele está lá. Chega um determinado momento em que ele fica cansado, porque já viu que não fazer nada cansa. E aí ele chama aquele responsável por aquele burgo estranho ali. E fala assim, meu irmão, eu gostaria, na verdade, né, eu vou pedir para ir para o inferno. Para ir para o inferno, porque lá deve ser mais movimentado. E aí o companheiro olha ele de uma forma estranha e fala assim, meu amigo, o nome dele é Emetério Rezende. Ele fala assim, meu amigo, sem estudo, sem trabalho, sem oportunidade de renovação e ser útil, onde é que você pensa que já não está? É isso, né, meu amigo? Porque a gente, às vezes, a gente vive trabalhando, sonhando com a aposentadoria. Ah, mas vamos dizer assim, não é justo eu almejar a aposentadoria? É justo, sim. Mas olha só, meus amigos, todos nós que já nos aposentamos, a gente está pensando, né? Eu até brinco assim, olha, se eu soubesse que ia trabalhar tanto, eu trabalharia mais uns 10 anos. Eu brinco, mas estou brincando, né? Mas com certeza a gente vê que, graças a Deus, a vida nos oferece tarefas e tarefas diferentes, porque se a gente ficar desocupado, a gente vai adoecer. E a gente vai adoecer por quê? Porque está contra a lei do progresso. Nós nascemos para progredir. Progredir não é fazer a mesma coisa do mesmo jeito, ao mesmo tempo, não. E por isso a vida vai nos contrariando para que a gente se adeque a novas situações, a novos empreendimentos, a novos desafios. Isto é aquisição de competência. Isto é, essa geração nova, é a gente estimular esse homem novo que está em nós, né? Isso é a gente priorizar aspectos morais acima de aspectos materiais. E eles continuam. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Pela recusa em reconhecer algum poder superior à humanidade, depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, de orgulho, de inveja, de apego a tudo o que é material. São esses vícios de que a terra tem que ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e porque os homens de bem sempre sofrerão com seu contato. Quando a terra estiver livre deles, os homens caminharão sem empecilhos para o futuro melhor que está reservado desde este mundo, como recompensa de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Então, é essa transição planetária. A Terra vai virar um paraíso? Claro que não. Mas, pelo menos, gente, quando uma maioria começa a lutar pelo bem, começa a priorizar os aspectos morais, o sofrimento causado pelo apego às questões materiais vai diminuindo. E aí começa a ser todo mundo mais feliz. É essa a ideia. E aí Kardec vem continuando nos explicar. Por essa emigração de espírito, não se deve entender que todos os espíritos retardatários
serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Não, muitos, ao contrário, aqui voltarão, uma vez que muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a aparência será pior que o íntimo. Uma vez subtraída a influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria dele verá as coisas de uma maneira inteiramente diferente do que viam quando em vida, como nos provam numerosos exemplos. Nisso, eles serão ajudados pelos espíritos benévolos, que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Nós mesmos, com as nossas preces e exortações, podemos contribuir para que se melhorem, porque há uma perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. E aí é para a gente não começar a falar assim, então todo mundo que está desencarnando é o expurgo. Até aquelas pessoas que a gente muitas vezes vê que não viveu uma vida tão limpa, tão honesta, tão ligada ao bem. Mas olha o que a Gênese fala e é para chamar a atenção da gente. Muitas vezes, essas criaturas tomaram certo caminho pelos maus exemplos, pela desorientação, que a gente vê que muitas vezes a educação ela é falseada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. E uma criatura criada nessa educação, ela pode muitas vezes tomar atitudes que são coerentes com essa educação, mas incoerentes com a lei de Deus. E aí, quando ela desencarna, ela fala assim, que bobagem que eu fiz. Está na hora de mudar, está na hora de renovar. E aí, Kardec diz que os bons espíritos responsáveis por essa transformação, que tem esse amor, hão de orientar. E essa pessoa vai reencarnar na Terra mesmo, mas com uma nova plataforma de pensamento, de conhecimento e possibilidade de uma atuação melhor no bem. Como ele fala, era só a casquinha. Era só aquilo que ele apresentava. Mas no íntimo, essa criatura buscava a felicidade. E aí ele fala, a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. E como se vê, ela é toda moral e não se afasta em nada das leis da natureza. Então, é isto que está falando, é moral, né? É moral. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que eles apresentem melhores disposições, é sempre uma renovação. Então, gente, é isso que a gente tem que olhar. Não vamos julgar, não vamos começar a categorizar fulano, é a geração nova, ciclano, porque a gente não sabe. A gente sabe tão pouco da gente, como é que eu vou falar do outro? Mas que a gente fique na cabeça assim. A meta é o bem. Quando a gente começa a eleger o bem como meta e se esforça para segui-lo, a gente já está começando a fortalecer o homem novo em nós. E a gente já começa a fazer parte dessa geração nova. Por isso eu acho muito prático, muito simples mesmo, porque ele vai falando, é através da substituição de atos e de gestos, de atitudes pequeninas. Então, Casimiro Cunha nos ensina lindamente uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama, irradiando alegria, repete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia, e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. Estarás assim fazendo uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito. Uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora vem o difícil, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faz
uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. É isso, meus amigos. É uma por dia, 7 por semana, 30 por mês, 365 ou 366 por ano. E no final, a nossa casa mental, a nossa psicosfera estará tão repleta do bem que o mal vai bater em retirada, porque a gente não terá tempo para fortalecer o mal. A gente vai lembrar de Jesus quando ele fala de Marta e Maria, quando ele diz: Maria escolheu a boa parte, que jamais lhe será tirada. E o desafio para cada um de nós é escolhermos a boa parte, é nos habituarmos a pensar, a refletir que o bem sempre vale a pena. Nem sempre ele valerá a pena para o outro, mas valerá a pena para nós como experiência, como exercício de competência. É isso. Não importa que sejamos lodo, tenhamos o fundo lodoso, e Maria Dolores fala em Palavra da Vida, ela diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar, e cumpra as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso tenhas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa essa ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil. Trabalho é apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo. Quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança. E entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. É isso, gente. É do fundo lodoso que nascem os lírios. E os lírios são aqueles que o Senhor Jesus falou: olhai os lírios do campo, que não tecem nem fia, e nem Salomão, com toda a sua majestade, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da árvore, da planta, que hoje nasce e amanhã perece, que dirá de vós, homens de pequena fé? Que tenhamos em mente que Deus cuida de nós. E todos nós, como filhos de Deus, temos uma destinação bela, grandiosa, generosa. E que o tempo depende de nós, do nosso esforço de abraçarmos no bem a única maneira de nos ajustarmos com a lei de Deus, como está na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que é a única e verdadeira para a nossa felicidade. Amigos, que seja um tempo de paz, que seja um tempo de luz, que seja um tempo de esperança legítima, alicerçada nessa fé raciocinada. Essa fé que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Essa mesma fé raciocinada, que é trazida pelo Espiritismo, consolador, prometido por Jesus aos nossos corações. Aproveitemos, irmãos, aproveitemos o tempo, aproveitemos a vida, aproveitemos o empenho dos bons espíritos para o nosso progresso, para a nossa transformação e para a nossa vivência nessa geração nova, nessa terra renovada, que somos herdeiros como filhos de Deus. Muita paz, muita esperança, muita alegria, muita certeza do cuidado de Deus
para cada um de nós, antes, agora e para sempre. Que o Senhor muito nos abençoe. Graças a Deus.